Olá, caríssimo, caríssima, tudo bem? Estou entrando devagar, meio quietinha aqui, porque vem chumbo aí pela frente, vem mais questões de concurso. Como é que você tem passado? Está conseguindo entender? Não houve mais alguma incompreensão, algum assunto que eu passei que não ficou muito claro? Porque eu tenho recebido algumas perguntas aí a respeito de conteúdos gramaticais que eu dei, que eu falei, que não ficaram muito claros. Por exemplo, a respeito de crase, né? Alguns alunos que estão fazendo INSS dizem que ficou faltando explicar alguma coisa sobre quando que pode usar crase, quando que não pode usar crase. Aí eu disse, mas eu tenho a impressão que eu já passei, e se diante de pronome indefinido não vai crase, o único que aceita crase é o pronome outra, tá? Então eu tenho a impressão que eu já tinha passado, porque o que eu faço de resumo não tem registrado no papel. Na hora me dá na telha, eu digo, agora é hora de falar de crase, agora é hora de falar disso. E já fizemos tantas questões relativas a esse conteúdo, mas os alunos perguntam, claro, eu tenho que responder, então eu queria saber, poxa, tem muitas questões e não pode ficar dúvida sobre esse conteúdo, né? Então, se chegar ali alguma questão de crase, ou de que pode, caso facultativo, que eu não falei, aí vou explicar, vou parar e comentar. Por exemplo, concordância. Nossa, o que tem caído? Dei mais uma olhada nas provas, peguei 2014, abri, né, a banca Fundação Carlos Chagas e vi as provas, especialmente de tribunal, né, do INSS, tribunal, analista judiciário, analista administrativo, outras áreas, para ver mais ou menos o texto, se tem mudado muita coisa, se o perfil é outro, porque vai mudando de ano, às vezes o grupo de professores é outro, eles resolvem alterar um pouquinho. Mas o que eu observei é que tudo que eu estou passando aqui é o que tem caído na prova, é verdade. Então tem o texto grande de interpretação, umas duas, né, o texto grande, daí umas duas de compreensão sobre o parágrafo específico sobre a ideia central, algumas informações específicas do texto, para você escolher uma correta ou duas corretas, uma e duas, assim como sempre. Olha, eu percebi em várias provas modernas agora, essas de 2014, aquela questão de voz ativa, passiva, se o termo é a função sintática do complemento grifado, o tempo verbal, o emprego da crase. Não fugiu disso. Para você identificar o sentido do verbo, identificar o tempo verbal, a alternativa em que é possível tirar a crase, que é facultativo o caso de crase, né? Então eu percebi isso, eu disse, poxa, então não estamos fugindo. Daí muita substituição, que eles estão pegando o estilo CESP trabalhar, né? Mas isso sempre foi a Fundação Carlos Chagas, eles pegam um trecho do texto e propõem uma substituição. Aí é só por Deus, eu sempre digo aos alunos, porque eu vou pelo contexto, vou por alguma palavra que desabona. Essas de vocabulário, de substituição, eu elimino as absurdas. Assim como a parte de interpretação de texto, eu procuro observar uma que não tem nada a ver. Né? Não, essa não está no texto mesmo, eu vou tirar, eu vou eliminando as absurdas. E continuo com aquela mesma ideia que eu passei desde as primeiras aulas. Os textos são longos, né? Você vai ter que ler uma, duas vezes. Eu sempre, na primeira leitura, já leio, eu marco, saliento as ideias importantes, e na hora de responder cada questão, eu pego cada assertiva, das assertivas são as afirmativas das alternativas, comparo uma por uma ao texto. E é como eu sempre digo, o cara crachá, o que está na A tem em algum momento, em algum lugar do texto? Às vezes eles indicam o primeiro parágrafo. Não tem. Essa está fora. E o que está na B? Às vezes um verbo marca a questão, né? O verbo da assertiva ali diz, mas o texto não diz isso. Então sempre vá por essa, elimine se você tiver dificuldade de entender o texto. Alguma coisa há de te auxiliar na hora de marcar a questão. Então nós estamos chegando já quase que na reta final, né? Estamos na aula 21 de 24, e o meu objetivo mesmo era mostrar para essa turma do INSS o que é a Fundação Carlos Chagas. Entrando na gramática dessa forma, eu acho que o resultado é melhor, né? Fazendo questão de concurso, fazendo o resumo da matéria, e assim foi. Então eu tenho agora, por exemplo, a gente vai fazer a leitura de um TRE do Amapá. Mas olha, a prova, se eu pegar 2009, 10, 11, 12, 13, 14, não altera nada, o estilo de prova é o mesmo. Essa prova é velha, a professora não trouxe prova nova.
Você sabe que tem provas novas bem mais fáceis do que as provas antigas? De tanto você fazer, diga, essa eu já vi na outra prova, essa é parecida com aquela, essa, entendeu? Então já não está tendo mais essa dificuldade de você entender, porque às vezes o aluno não entende o enunciado da questão. Eu não entendi o que a banca quer, né? Ou aquela questão de voz, ali, às vezes é meio complicadinha, voz. Então vamos tentar, agora eu vou fazer a leitura de um texto. Esse texto, ele é um pouquinho assim, diferente dos outros, algumas questões, a maneira de cobrar, né? O que significa, aquela análise que CESP faz. É um pouquinho só diferente do que eu quis te mostrar. Eu achei uma prova, um assunto muito interessante. Quem leu no primeiro momento achou o texto difícil, mas você tem que ler saboreando o texto, entendendo aos pouquinhos, fazendo interligação entre os parágrafos. Né? Tem que gostar, tem gente que briga com o texto na hora da prova. Briga não, tenta interpretar, entender. Tudo bem? Então eu vou fazer isso, eu vou ler, você vai acompanhar na tela e vou fazer a leitura do texto para a gente começar a pensar as questões. Joia? Então me acompanhe, por favor. Concurso TRE Amapá, que diz assim. Esse texto, atenção, para responder as questões de número de 1 a 8, eu considero o texto abaixo. As indústrias culturais, e mais especificamente, um pouquinho, só um minutinho aqui que eu... As indústrias culturais, e mais especificamente a do cinema, então estamos falando da indústria cultural, você já está vendo, e mais especificamente a indústria do cinema. Então, as primeiras linhas estão apresentando o tema. Então, essas indústrias criaram uma nova figura mágica, absolutamente moderna, que é a estrela do cinema. Depressa, ela desempenhou um papel importante no sucesso de massa que o cinema alcançou. E isso continua. Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios ligados, primeiro, aos setores do espetáculo, da televisão, do show business. Mas alguns sinais já demonstravam que o sistema estava prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios. Daí veja, imagens como as de Gandhi ou de Che Guevara, indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar. Então veja só esse pedaço aqui, ó. Imagens como as de Gandhi de Che Guevara, indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro, anunciava a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar. O que caracteriza o Star System em uma era hipermoderna é, de fato, sua expansão para todos os domínios. Star System para todos os domínios. Estou saindo do cinema. Em todo o domínio da cultura, na política, na religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia de estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias do espetáculo. Então, todas as áreas da cultura valem-se de paradas de sucesso. Então, veja bem o que diz aqui, ó. Todas as áreas da cultura valem-se de paradas de sucesso, hit parades, dos mais vendidos, best-sellers, de prêmios e listas dos mais populares, assim como de recordes de venda, de frequência e de audiência destes últimos. A extensão do Star System não se dá sem uma forma de banalização ou mesmo de degradação agora vem a explicação, da figura pura da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade,
chega-se a vedete do momento. Então, veja o que diz aqui, ó. Da figura pura da estrela, chega-se a vedete do momento, a figura fugidia da celebridade do dia. Do ícone único e insubstituível, passa-se agora aqui, ó. Do ícone, então, da figura da estrela, chega-se a vedete do momento. Do ícone único e insubstituível, passa-se a uma comunidade internacional de pessoas conhecidas, celebrizadas, das quais revistas especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade. Da glória própria dos homens ilustres da antiguidade. Veja esse pedaço importante. Da glória própria dos homens ilustres da antiguidade, e que era como horizonte resplandecente da grande cultura clássica, passou-se às estrelas, forma ainda heroicizada pela sublimação de que eram portadoras. Depois, então, da glória, passou-se às estrelas. Depois, com a rapidez de 2 ou 3 décadas de hipermodernidade, as pessoas célebres, as personalidades conhecidas, as pessoas. Está entendendo aqui? As pessoas, entre aspas. Deslocamento progressivo, que não é mais que o sinal de um novo triunfo da forma moda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as próprias estrelas da notoriedade. Então, nós observamos aqui um texto que fala da indústria do cinema, né? Começou com a indústria lá, primeiro sempre teve estrela, né? Desde a antiguidade. Depois começou sobre a indústria do cinema, né? Que fez o Star System, na estrela, que se destaca, e que o mercado, né? Manda, expande, né? O capitalismo. Mas estrela nós encontramos em todas as áreas da cultura. Na estrela tem na literatura, na música, no cinema, até na cozinha tem a indústria do estrelato, né? E é isso que está falando, está explicando a respeito do hiperconsumo, né? Da estrela, do mercado, né? Da cultura. Agora, a gente tem uma noção, a gente lê o texto, eu faço assim, eu leio e eu tento ter uma noção do todo do texto. Bom, o texto está trazendo essa ideia. Aí, às vezes, o texto é muito complicado e não consigo ter já de momento essa ideia. Aí, quando eu não consigo ter, porque o todo dele, dá para a gente ter uma ideia de que trata. Se eu fazer um resumo mais elaborado, eu teria que ler e fazer o texto assim, eu consigo. Mas às vezes o texto é tão complicado que eu vou fazendo por parte. Bom, o primeiro parágrafo trouxe essa ideia, o segundo parágrafo trouxe aquela ideia, porque às vezes eu vou aos pouquinhos vou esmiuçando o texto, e vou abrindo, vou desmanchando, e vou puxando a ponta, vou puxando outra ponta, para poder ter essa noção do todo. Aí, agora, eu vou ler as alternativas e vou fazer aquele caminho. Está no texto isso? Não, isso não está no texto. Está no texto isso? Não. É sempre assim. Eu, quando fazia a questão de concurso público, o chefe da banca, porque eu já fui outro lado, fui a megera que preparava a questão de concurso na FUNCEFET aqui no Paraná. Né? Quando eu era funcionária pública, eu também era de banca de concurso. O chefe da banca sempre dizia assim, olha, de 5 alternativas, você deixe, assim, 2 bem absurdas, para que o aluno menos avisado marque. Na verdade, o aluno tem que ficar em dúvida entre 3 e bem lá no fundo, o aluno vai ter que decidir entre 2. Tanto é que os alunos ficam assim, professora, no final da história, eu estou entre a B e a D. Esse é o objetivo de quem monta a questão. Então, para que você se resolva nessa questão, você vai ter que ler com cuidado, uma por uma, e voltar ao texto. Então, vamos às primeiras questões? Vem aqui comigo. Olha, a número 1 diz assim, no texto, os autores, veja, tecem elogios às indústrias culturais, assinalando como positivo o desempenho delas na constituição da sociedade moderna. Gente, eles estão tecendo elogios. Você viu elogios nesse texto? Só por esse verbo, eu já digo que não. Não. Advogar é defender.
advogam o reconhecimento do papel exclusivo do cinema na criação e disseminação da figura da estrela, mas ele se expandiu, a cultura saiu do cinema. Então está defendendo o reconhecimento do papel exclusivo do cinema, mas ele não diz isso. Não tem papel exclusivo do cinema. Então essa, eu posso dizer não, também não está no texto. Atribuem às estrelas do cinema a massificação dessa arte, quer dizer, que elas são responsáveis pela massificação, as estrelas, em um sistema que permanece unicamente, quer dizer, a estrela do cinema, o cinema, a arte do cinema permanece unicamente por força da atuação das atrizes de alta categoria? Não! A cultura saiu do cinema, eles estão falando de outras formas de cultura, né? Aí à frente, esses autores, eles condenam a expansão do sistema que equivocadamente se constituiu no passado em torno da figura da estrela, porque ele tornou obrigatória a figura intermediária do agente? Nossa, que confuso! Primeiro que ninguém está condenando. Por isso que eu disse para você, quando você lê, tecer elogios não, advogar não, atribuir às estrelas massificação não, então analise o verbo. Os verbos nada a ver com o texto. Agora, veja a letra E. Apontam a hipermodernidade como era que adota de modo generalizante práticas que na modernidade mais se associavam às indústrias do espetáculo. Aqui está o resumo do texto, caríssimo. Então, assim que eu faço, eu vou analisando verbo por verbo, pergunta por pergunta e vou marcando. Portanto, esta é a resposta correta, a letra E. Vamos à próxima. Os autores referem-se a Gandhi ou Che Guevara com qual objetivo, gente? Com o objetivo de insinuar que na modernidade a imagem independe do valor que efetivamente um homem representa? Ou recriminar, olha os verbos que eles colocam. Eles colocaram que Gandhi e Che Guevara tem o objetivo de recriminar ou de insinuar. Então, por esses verbos, eu até diria que não, ninguém está recriminando nada. Aí, se você tem dúvida, sabe o que você faz? Você volta ali onde fala do Che Guevara. Sempre você faz isso. Se você está na dúvida, você diz assim, ó. Imagens aqui, ó, como as de Gandhi e Che Guevara, indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro, anunciava a planetarização do sistema. Então são pessoas bem diferentes, imagem de Gandhi a Che Guevara, são dois polos, né? Anunciava a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar. Você acha que aqui ele está condenando alguma coisa? Não. Então a única informação que eu tenho é essa. Aí eu sempre volto ao texto para ter certeza da minha resposta. Entendeu? Então agora só um pouquinho, deixa para frente aqui, ó. Um minutinho. Vamos às sequências, tá? Vamos aqui, ó. Então, não recrimina. A pergunta aqui, a pergunta é, os autores referem-se a Gandhi com o objetivo de comprovar que o sistema associado à figura da estrela estava ligado aos setores do espetáculo, da televisão, do show business. O que tem a ver o Che Guevara nessa história? Então, não. Conferir dignidade à indústria. Alguém está interessado em falar em Che Guevara, conferir dignidade à indústria cultural, demonstrando que essa indústria tem também a função de dar visibilidade à imagem de grandes líderes? Não, gente. Mas sim, tudo eles estão demonstrando. Um texto de dissertação, eles demonstram, refletem. Então, demonstrar por meio de particularização seria Gandhi e Che Guevara, que antes da era hipermoderna já havia sinais de que o Star System invadiria todos os domínios. Che Guevara, veja, Che Guevara e Gandhi, todos os domínios, caríssimo. A resposta é essa. Então, assim que eu faço as análises, eu vou pegando os verbos, eu vou analisando cada palavra para eliminar. E eu digo que aqui também não conferir dignidade.
né? Agora, vamos à próxima. Mas o sistema, por muito tempo restrito, veja aqui, por muito tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento das indústrias culturais a outros domínios ligados primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, do show business. Então aqui, ó, mas o sistema, aqui como se fosse, embora estivesse restrito à tela grande, então aqui ele começou na tela grande, embora é como se fosse ainda que, por mais que, né, dá uma ideia de concessão. Então deixa eu só um pouquinho aqui. Por muito tempo é como se fosse, embora estivesse, então esse por muito tempo dá uma ideia de embora, tá? Do ainda que estivesse restrito, embora estivesse restrito, por mais que, isso é uma concessiva, da ideia de concessão, de oposição. Então, eu tenho que entender primeiro que relação tem essa frase com a outra. Mas o sistema estendeu-se progressivamente com o desenvolvimento a outros domínios, embora estivesse restrito apenas à tela grande, no início. Na frase acima, o segmento destacado equivale a por conta de ter ficado muito tempo restrito, ainda que tenha ficado... Opa, se eu tenho dúvida, eu já vou colocar uma interrogação. Essa está quente. Em vez de ter ficado, não. Ficando muito tempo, não. Conforme tendo ficado, não é conformativa. Então, é ainda que, por mais que, essa conjunção concessiva. A resposta é a letra B. Ainda que é a mesma coisa que por mais que. Tá? É uma ideia de oposição. Ainda que tenha ficado muito tempo restrito, tá? Então, a número 3 está marcadinha aí. Isso aqui é questão de conjunção. Então, conjunção, coesão, isso aqui cai na prova. Olha, pelas questões que eu já vi, é 100% de prova. Então, eu tenho que estudar conjunção, eu tenho que entender a parte da coesão, isso eu preciso aprimorar. Eu tenho dificuldade nessas questões, então eu vou trabalhar mais e buscar em sites de concurso mais questões desse tipo, porque isso aí é de prova. Então não foi só nessa que eu vi, em todas. 4. Aí tem um trecho que diz assim, ó, foi tirado do texto. A extensão do Star System não se dá sem uma forma de banalização ou mesmo de degradação. Daí vem a explicação aqui, vai um travessãozinho, vai a explicação, ó. Da figura pura da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade. Então, da figura pura, chega-se à vedete do momento, a figura fugidia da celebridade do dia. Daí, do ícone único e insubstituível, passa-se a uma comunidade internacional, de pessoas conhecidas, celebrizadas, das quais revistas especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, perseguem intimidade. Então, é isso que eu disse. Eles tiraram um trecho para fazer um estudo desse trecho. Fugiu um pouquinho do normal, do regular do concurso da FCC. Mas, tudo bem, vamos à frente. Considere o fragmento acima em seu contexto e considerado o fragmento acima, é correto afirmar. Considerado o fragmento, é correto afirmar. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. 4, né? A expressão ou mesmo indica que os autores atribuem à palavra degradação um sentido de rebaixamento mais intenso do que atribuem à palavra banalização. Quer dizer que, como se fosse degradação, é pior que banalização. É isso? Estou na dúvida? Bota uma interrogação. Vamos ter que voltar ao texto. A substituição não se dá sem uma forma de banalização. Substitui por procede de um tipo de atitude trivial
Não, gente. Tipo de atitude trivial é a mesma coisa que banalização. Procede de um tipo, não é a mesma coisa que não se dá. Já começa por aqui o problema, ó. Tá? Então essa com certeza não. A dúvida eu coloco uma interrogação. A C, a forma trazendo, expressa na frase sentido de condicionalidade equivalendo a se trouxer? Será? O contexto exige que se compreenda os segmentos da figura pura da estrela e do ícone único e insubstituível como expressões de sentidos opostos? Não, essa eu já digo que não são sentidos opostos. E a substituição das quais por cujas mantém a correção sentido originais? Não dá para trocar cujas ali, porque cuja estabelece ideia de posse. Tem uma relação de posse. Então, se não houver essa relação, eu não posso trocar. Agora, eu fiquei na dúvida aqui se a expressão ou mesmo indica que os autores atribuem à palavra degradação um sentido de rebaixamento. Aqui diz assim, ó. Deixa eu só tirar isso aqui, que eu risquei tanto. Aqui diz assim. A extensão do Star System não se dá sem uma forma de banalização ou mesmo de degradação. Quer dizer, degradação é pior, é inferior à banalização. Pelo que eu li, eu acredito na resposta letra A. É essa. Ou mesmo indica que os autores atribuem à palavra degradação um sentido de rebaixamento mais intenso do que atribuem à palavra banalização. É pior que banalização. Tá? Aí, aquela pergunta que tinha ali, ó, trazendo, eu não vejo, ó, trazendo que diz da ideia de condicionalidade, em nenhum momento eu tô vendo aqui trazendo consigo, não posso dizer se trouxer consigo. Isso aqui não é condição. Pode até ser uma temporal, quando traz consigo uma imagem de eternidade, mas não é condição. E das quais por cujas, eu não posso, ó. Olha aqui, celebrizadas, cujas revistas de quem? Então, para eu usar cujas revistas, eu preciso ter uma relação de posse com o termo anterior. Revistas das pessoas conhecidas? Então, não posso usar cujas aqui, porque não tem essa relação de liga, de posse. O que eu estou falando para você é o seguinte, quer ver? Deixa eu... numa oração assim, usando cujo, só para deixar claro a ideia do cujo aqui, ó. Por exemplo, se eu disser assim, feliz é o pai cujos filhos são ajuizados. Só quero explicar o uso do cujo aqui, são ajuizados. Então, quando eu digo cujos filhos, significa filhos do pai. O feliz é o pai, filhos do pai. Quando eu penso assim, ó, filhos do pai, isso que é uma espécie de relação de posse, tá? Aí sim eu posso usar cujos filhos, filhos do pai. Os filhos do pai são ajuizados. Tá? Então ali nessa oração que pede para colocar cujas, não existe essa relação de posse. Bem, agora nós chegamos com a questão número 5, mas deixa eu conversar com você um pouquinho. Essa questão número 5 eu teria que ler o texto de novo, eles colocaram ali um trechinho para você ler, como na anterior, para discutir outras questões ligadas à linguagem do texto. Tá? Então, nós vamos ver na próxima aula. Já está postado agora, né? Eu coloquei nessa aula, até a aula 24 para você fazer. Então, agora está a apostilinha completa de exercícios. Eu só preciso conferir na pasta do aluno se eu também deixei a parte teórica. Eu acho que sim, a teoria. Vou dar mais uma olhadinha, mas as questões dos slides você tem lá. Tá? Eu agradeço muito a sua atenção, espero que você continue estudando, que quando sair esse concurso, que você diga assim, português não é problema, porque eu conheço a Fundação Carlos Chagas. Grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!